Salmo 91. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ao Senhor em oração. Pai, diante de Ti colocamos o nosso espírito, confiantes na graça de Deus que é dispensada à igreja neste dia, e pelas misericórdias do Espírito Santo, alcançadas na vitória de Jesus na cruz do Calvário, a igreja, no domingo da ressurreição, dedica-se a ouvir a Tua palavra, pedindo que o Senhor fale profundamente ao coração de cada homem e mulher aqui, jovem, senhor, senhora ou criança. Neste momento, derrama do Teu Espírito sobre a igreja e coloca sobre nós, Senhor, a confiança em Deus necessária para tempos em crise. Precisamos de Ti, Senhor, e o Senhor tem sido bom conosco. Que nesse momento a palavra de Deus penetre em nossos corações, Senhor, em nossas mentes, e transforme, Senhor, qualquer medo em confiança inabalável em Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor está conosco nessa manhã. E nós precisamos confiar inabalavelmente em Deus. As importantes verdades do Salmo 91 são sempre atuais, como toda a Bíblia é atual. Tudo que a Bíblia nos propõe, ainda que tenha um pano histórico e um fundo a ser considerado, são verdades para hoje. Toda a Bíblia nos aponta para o Deus que existe e que está intervindo e atuando hoje sobre o seu povo e sobre o mundo. Repousando os olhos sobre o Salmo 91, nós encontramos precisamente as angústias do tempo do salmista. Não temos o autor e não temos o destino totalmente traçado das informações que lemos, mas sabemos que estamos aqui no período da antiguidade. Nesse mundo aqui, o salmista está escrevendo para pessoas que não têm trancas eletrônicas nas portas, não têm garagens blindadas, não têm muros individuais, não têm cerca elétrica. Nós estamos falando aqui para um tempo onde os remédios não são precisos, onde os exames não são disponíveis,
onde a letalidade de coisas que hoje consideramos banais são completamente desconhecidas. Estamos falando de um tempo onde tudo que nós acabamos de ler, e como os irmãos percebem no verso 3, 6 e 10, a peste, a praga que dizima em mortandade absurda, e também a guerra que assola como um terror noturno. Nós estamos falando de coisas que o salmista sabe que são angústias da alma daquelas pessoas. Tanto a guerra poderia chegar, mesmo em tempos de aparente paz, quanto uma praga assoladora devoraria cidades e aldeias inteiras. Mais atual que isso é impossível. O salmista aqui, caso os irmãos possam observar, ele media uma conversa de uma pessoa estar angustiada com Deus. É como se o salmista aqui estivesse colocando uma pessoa diante da face da guerra e das pestes, e ele aponta essa pessoa para um diálogo, ele media um diálogo entre Deus e o homem, ou mais precisamente de um homem angustiado buscando o seu Deus. Guerra e peste, essas realidades que o Salmo 91 transmite, não são transmitidas de modo alienado, distante das suas realidades. Os irmãos estão percebendo que o salmista não minimiza as coisas aqui. Ele não as reduz a: não acredito que você está com medo disso. Não tem um Deus forte? Não existe guerra para um Deus forte. Não existe doença para um Deus que cura todas as pessoas. Não há triunfalismo, ao contrário do que qualquer um possa pensar no Salmo 91. Há uma realidade muito grande. Os irmãos observaram e leram que 1000 caem de um lado, 10.000 caem de outro, mortandade. Estamos falando de realidades de profunda angústia. As pessoas da antiguidade estavam acostumadas com a morte e com o odor da morte de uma maneira como nós às vezes nem sequer conseguimos tatear. O salmista, ele está falando de pragas, guerras, temor, morte, dor, que estão na porta, na casa ao lado, na rua. Os corpos estão estirados. A praga está impossível de ser paralisada. Ele fala de mortandade. Ele não está falando que alguém morreu. Ele está falando, estão morrendo. Muitos estão morrendo. As declarações do salmista, eles encontram o coração e a mente de pessoas em conflito. Elas estão vendo coisas que, à vista delas, são impossíveis de serem administradas. Nós não administramos a internalidade da morte como achamos que conseguimos. Hoje aqui tivemos a oportunidade maravilhosa de ver Deus atuando em nosso meio através da irmã, nos mostrando de que modo podemos tecnicamente administrar as realidades dessa peste. E o que o Salmo 91 propõe é de que o Espírito Santo administre a alma, o coração e os temores de cada homem diante da morte. A resposta do Salmo 91 é uma resposta espiritual e moral, que em nenhum momento nega de que as coisas vão continuar acontecendo. Você não vê o salmista dizendo: ore a Deus que a peste vai acabar. Ou em termos populares, venha para a minha igreja porque existe um óleo. Não. É um Deus em meio à peste. É um Deus diante da guerra. O salmista vai nos nortear de que, ao invés de temermos a sombra da morte, o verso 1 diz que devemos nos esconder à sombra do Altíssimo. As sombras são distintas, o medo é o mesmo. E ao nortear-nos para a segurança em Deus, diante de pragas, de pestes, ele faz afirmações que precisam estar muito claras. A primeira é que antes dele falar das pragas e das pestes, ele faz afirmações sobre Deus. O verso 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra
do Onipotente diz: não existem doenças, isso tudo é mentira. Não. Diz: tu és meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Tudo que estamos vendo na TV, tudo a qual muitos estão temendo, é a mais pura realidade. Existem motivos para o alarde, mas o salmista não começa com alarde, mas com uma palavra de fé. Ele começa com uma palavra de esperança. Esconda-se em Deus, aguarde em Deus. Pegue a sua alma e coloque ela nos recônditos do Altíssimo. Pegue a sua esperança e use os remédios confiando em Deus. Pegue os seus temores e dissipe-os diante de um Deus sobre todas as coisas. No verso 9, depois de ter dito todas as terríveis tragédias que aqueles povos estão vivendo, a realidade que o povo de Deus está batendo, ele não diz assim: então o que você diz, homem a qual vê a peste? Você diz que não há peste? Não. Não há uma negativa quanto à realidade. Há uma afirmação de outra maior e grande realidade. O verso 9 diz: você diz, o Senhor, complete, é o meu refúgio. Depois de afirmar as realidades de um Deus poderoso, a realidade de um mundo caído é distribuída. E aí, ao invés da resposta de um homem e de uma mulher diante de tal caos ser: que medo, meu Deus, o que será de mim? E agora, como vou fazer as coisas? Eu já sei o que eu vou fazer: esconder minha vida e me proteger de todas as formas, e até aquilo que pode ser feito não será feito porque eu estou aqui desesperado. Não. Após a afirmação da realidade pestilenta, a frase do fiel é: tu és meu refúgio. É uma frase menor do que a que abriu o salmo, mas ainda assim profunda. Tu continuas sendo o meu refúgio. Sim, eu estou vendo a morte. Sim, o cenário se abate, mas tu és meu Deus. O salmista não nega a verdade, mas ele afirma os conflitos da mente. Em quem devo confiar? A que ponto devo chegar com os meus temores? As frases são: confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, esconda-se em Deus, refugie-se em Deus. Ele é maior que as pestes, Ele é maior do que tudo isso. Deus se apresenta para nós como um refúgio sólido, como um abrigo certo em meio à morte e medos reais. Ele está afirmando: Deus está acima disso, e ao seu lado, e em sua casa, e no mercado, e no trabalho, e se necessário, em meio àquilo que você não pode evitar, Deus está lá. Confie na palavra. É isso que ele vai falar para a gente no verso 4. Ele vai dizer: ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Por quê? A sua verdade é proteção e escudo. É dito certamente que toda verdade é verdade de Deus. A verdade que a irmã trouxe é de Deus para nós. E a verdade que a palavra traz é verdade, sim. Deus não nega a peste, embora muitos neguem Deus. Importante ressaltar que o Salmo não diz que as coisas vão parar, e nem diz que elas não vão acontecer. Na verdade, elas estão acontecendo na vida de todos nós, salvos ou não. E aqueles que usam o Salmo 91 para triunfar de fideísmo, sabe? Fé na fé, vão naufragar. Não, você não precisa negar a realidade, você precisa afirmá-la. Afirmar que as pestes são resultados da entrada do pecado no mundo, e de que a disseminação de toda a doença são distorções da realidade perfeita que Deus fez para nós. Deus nos fez para vivermos sem morte, dor ou pestes ou guerra, mas nós, ao permitirmos que nossa vida, lá desde nossos pais até hoje,
fosse contaminada e cheia de pecado, temos como juízo de Deus coisas tais como essa. Satanás não inventou as doenças. Deus as permitiu e, por que não dizer, as deixou existir e até as coloca sobre a humanidade, para que ela possa gritar e dizer: onde o Senhor está, ajuda-me. Nós clamamos pela Itália e Espanha e vamos continuar orando hoje sobre eles, mas não podemos negar a realidade que muitos negam, de que a doença entrou no mundo e de que ninguém é mais ou menos culpado por isso. A raça humana recebe a maldição de que lhe é imposta, e é uma realidade a qual não podemos e nem devemos negar. Elas são inquestionáveis porque são resultados da condição de alienação do homem em relação a Deus. As guerras, como diz Tiago, são resultados da cobiça e do modo como os homens empreendem suas buscas de egoísmo. Tanto guerras quanto pestes estão diante de Deus e vão existir até que o Senhor acabe com tudo isso que está ao nosso redor e possamos viver num mundo sem morte nem dor. Mas nós nos acostumamos, infelizmente, e já vou para os minutos finais, a ler o Salmo 91 como um salmo onde eu estou com medo do escuro, então eu vou recitá-lo até que eu durma. Um salmo onde eu estou abalado com as provas que farei amanhã, ou com um trabalho que não chega, então para gerar menos ansiedade no meu coração, eu recito o Salmo 91 até que ele me tranquilize. Vamos colocar, como alguns pagãos colocam, o Salmo 91 aberto para espantar mal olhada em casa. Eu já vi isso, não me disseram. Nossa geração não viveu guerras e estuda a peste negra, que também veio da China, num olhar histórico, mas elas continuam acontecendo. Nossa geração, infelizmente, é alienada de muitas coisas que o Salmo 91 traz como reais. Não são, eu vou dizer aqui, e eu espero que você entenda, ansiedades fúteis que o Salmo 91 traz, mas, como eu digo e repito, o odor da morte nas narinas das pessoas. Esse salmo deve ser lido com a morte ao lado e o desespero dos ímpios em afirmações tais como: o que será de nós? Como vamos lidar com isso? Não, eu não quero mais, eu não vou viver, eu prefiro morrer, eu vou encher minha casa. Disseram para eu não comprar os alimentos assim, mas eu vou encher minha casa porque eu não sei o que vai acontecer. O desespero dos ímpios, a alienação de crentes que não sabem que Deus é o Deus que tem. O Salmo 91 é sobre a paz em meio à guerra e à morte iminente. Ele é a palavra final, não nossos medos. Ele é a palavra final, não os prognósticos. E ainda que os prognósticos acertem na mortandade, e ainda que isso fira nossa casa, é no descanso do Senhor que nós nos refugiamos. Não precisamos negar os fatos, apenas os afirmamos à luz de Deus. Concluindo, irmãos, nós vimos que desde dezembro, repentinamente, o mundo precisou se familiarizar novamente com os medos antigos, né? Nenhuma vacina, morte. Tem como parar? Parar não. Diminuir sim. Mas não temos como fazer com que alguém, como a irmã disse, saia daquela condição com um remédio e nem se proteja dela com uma vacina. Estamos de volta ao século XIV, de certa forma, quando homens e mulheres se desesperavam em face da peste negra. E ainda que tenhamos uma doença com diferenças de alcance e letalidade, o pânico se abate sobre a população. Todos falam em evitar a morte e evitar o contato com a doença dos melhores modos possíveis. Mas é nas Escrituras que nós encontramos como os nossos corações e mentes podem reagir ao medo. Devemos lidar com a terrível condição que nos abate com um olhar na Escritura e também com um olhar na tradição. A tradição cristã não nega como nossos irmãos do passado lidaram com coisas como essa. Eu lhes remeto a respostas como, por exemplo, a terrível peste romana do século II. A peste romana no século II, ela abalou as pessoas de tal forma
que as autoridades, elas desesperadas e sem saber o que fazer, elas diziam, são os deuses. Então, é relatado pela história da igreja que os cristãos diziam o seguinte: não são os deuses e seus caprichos, são pragas que não são obras de deuses caprichosos, mas o produto de uma criação quebrada em revolta contra um Deus amoroso. Nós temos uma resposta moral a isso. A mais famosa praga no tempo do pregador Cipriano, século 3 para o século 4, Cipriano, um antigo pai da igreja, pregava sobre a doença, a praga terrível. Era uma espécie de ebola da antiguidade. Cipriano estava pregando, e os seus sermões estavam ecoando, porque ele nos seus sermões falava sobre a grave crise do terceiro século do Império Romano e da praga que se abatia. Em seus sermões, ele falava o seguinte com as pessoas: ao invés de prantearem seus mortos, e eles já foram, estão com o Senhor na eternidade, vá na direção dos vivos e preste ajuda. Olha a palavra de um pregador do século 3 e 4. Juliano, imperador, dizia: nossa, mas só os galileus, ou o dos galileus, eles diziam isso em relação aos cristãos, eles ficam ajudando as pessoas, e eles não ajudam só os deles. O que é com esse povo? O cristianismo teve uma disseminação incrível em meio às pragas do primeiro, segundo e terceiro século. E eles observavam isso, e o ajudante de Cipriano, também bispo Dionísio, falava assim, ipsis literis: indiferentes ao perigo, nossos irmãos cuidam dos doentes, atentando a todas suas necessidades. Que coisa maravilhosa. O sociólogo e demógrafo Rodney Stark afirmou que a morte de pessoas em cidades que tinham comunidades cristãs vivas era menos da metade das mortes de outras comunidades. Isso é incrível, porque nos remete a uma responsabilidade moral e uma responsabilidade social. Nós temos a resposta para a angústia do coração e da atitude efetiva, prática, material. Em 1527, o reformador Martim Lutero produziu um panfleto sobre uma nova onda, ainda que menor, da peste negra que se abatia contra as regiões da Saxônia. E ele disse, com o nome do panfleto era Se os cristãos devem fugir da peste. É o nome do panfleto. Teologia pública. Além de todas as recomendações possíveis para a higiene daquele tempo, ele disse sobre os cristãos o seguinte: não fujam, morram em seus postos. E ele não estava falando com isso em relação às precauções médicas que nós ouvimos, não. Ele estava falando sobre aqueles que devem ficar e lutar. Então, médicos, não abandonem os hospitais. Os governadores cristãos nem sequer podem pensar em abandonar seus distritos. Os pastores não podem abandonar suas congregações, nem devem. Para os cristãos, é melhor morrer servindo o nosso próximo do que estar com uma máscara no rosto e ele não. Até certo ponto, eu vou usar essa simbologia, compartilhamos nossas máscaras. Ou seja, eu tenho uma, eu tenho duas, eu te dou uma. Mas quando a coisa vai para só termos uma, ela não é nossa. Eu sei que o mundo vai lhe ensinar a fugir e salvar a sua vida. E não é sobre isso que nós falamos aqui agora há pouco. Nós falamos sobre amar pessoas de um modo cuidadoso. Mas a nossa esperança deve ser maior do que escapar vivo dessa peste. Nós estamos aqui para servir e morrer, ainda que isso seja contra nós. Nós confiamos no Salmo 91, não como aqueles que negam a peste, mas como alguns dizem, e aí eu vou colocar uma sombra de dúvida, e mesmo se não for verdade, o médico chinês que
descobriu a doença, dizem que ele era cristão. Em nenhum momento ele tinha palavras de maldição ou desgosto, ainda que lamentasse o modo como a China reagiu à sua descoberta. Mas ele morreu lutando. Que nós possamos ter a consciência que, se chegarmos ao limite entre eles ou nós, que vivam eles. Que nós demos o nosso último colete de salva-vidas, se precisarmos morrer nas águas. Amar ao próximo requer que, em última instância, amemos primeiro ao próximo. Que as suas decisões e as minhas possam contemplar tudo que nós ouvimos nessa manhã. Tudo, absolutamente. Nada seja retirado do que foi dito. E que seja incluído a nossa morte, se necessário, antes da dos outros. O Salmo 91 termina com Deus respondendo, sabia? Verso 14. Deus diz, leia a igreja juntamente comigo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Existem coisas que só os cristãos vão poder fazer. Que sejamos cristãos. Amém? Vamos orar.